Olá, pessoal. Meu nome é Cristiano Barcelos, eu sou endocrinologista e eu sou diretor do Departamento de Endocrinologia do Esporte e do Exercício da SBEM. Nesse projeto da Endolimpíadas, em concomitância com os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, o tema que me coube aqui nessa apresentação é falar sobre o tratamento do hipogonadismo pós-uso de esteroides anabolizantes. Pessoal, nós vamos fazer uma abordagem bem prática aqui, coisas que nós podemos, inclusive, verificar nos consultórios médicos, ou seja, é para a gente utilizar no dia a dia, no contexto dos Jogos Olímpicos, isso vai servir também para aquele paciente comum de consultório. Iniciando aqui, esses são os meus potenciais conflitos de interesse, valendo lembrar que para essa apresentação especificamente não há nenhum conflito. Muito bem, gente, já se sabe desde o século XIX, desde 1870, né, com relatos de que já se utilizavam aí extratos de testosterona para ter benefício, para ter bem-estar, para ter mais energia, mais força, né? O Brown Sequard foi o primeiro que descreveu isso aí e esse médico pesquisador ao qual me referi, ele inclusive utilizava isso e tinha os seus relatos. Agora, a testosterona, ela passou a ser fabricada, manufaturada, né, na figura da metiltestosterona em 1930, e ainda continuando esse histórico, né, nos anos 50, os atletas começaram a verificar que eles podiam ter uma melhora de performance em função do uso dos esteroides androgênicos anabolizantes, passaram a utilizar a partir então aí dos anos 50, enquanto que nos anos 80, anos 90, essa prática ela saiu daquele contexto de atletas profissionais, de atletas que participam de competições e se estendeu assim para pessoas normais, para não atletas, para indivíduos amadores, no caso. Hoje, a gente tem que a prevalência publicada de uso de esteroides androgênicos anabolizantes na população geral gira em torno de 3,3%, sendo que a prevalência maior reside aí no sexo masculino, 6,4% de homens e menos de 2% em mulheres, 1,6%, como vocês podem ver aí. Vale lembrar que essas casuísticas, esses estudos epidemiológicos no que se refere ao perfil dos usuários, homens, mulheres, etc., o próprio número, eles podem estar subestimados, porque muitos dos indivíduos que usam esteroides androgênicos anabolizantes acabam omitindo essa prática. E ainda falando sobre o perfil desses usuários, né? Se a gente pegar indivíduos de sexo masculino que frequentam as academias, que se há 40 anos atrás não tinha muita academia, hoje a gente sabe que existem muitas academias ao longo do mundo todo, inclusive no Brasil, a gente vê que 15 a 30% desses indivíduos utilizam esteroides androgênicos anabolizantes, muitas vezes, e na grande parte mesmo, sem orientação médica. Às vezes é porque o amigo está fazendo, ou, infelizmente, alguns profissionais da área de saúde, educadores físicos, que acabam aí trocando os pés pelas mãos, acabam orientando o uso desses esteroides androgênicos. Gente, 30% até é muita coisa. Um para cada três homens em academias, tá? A faixa etária, ela é de mais ou menos 23 anos, se a gente quiser saber o perfil mesmo, o jeitão daquele indivíduo que utiliza. E aqui, para a gente esmiuçar melhor isso aí, né? 80% desses indivíduos que usam, ou seja, 4 em cada 5, eles não são atletas, eles não vivem disso, não ganham dinheiro com isso e muito menos participam de competições. Acaba sendo um uso de modo estético ou para ganhar mais performance, ou eles dizem que se sentem melhores. A verdade é que eles não usam só um tipo de esteroide anabolizante, eles usam vários tipos, via de regra, essa é a maioria, tá? Eles têm também menor grau de escolaridade e, junto com o uso dos esteroides androgênicos anabolizantes, existe aí
em associação um maior consumo de bebidas alcoólicas por parte desses indivíduos. E que tipo de esteroides androgênicos anabolizantes eles utilizam e como, né? Praticamente a totalidade, mais de 99%, usam drogas injetáveis e eles mesmos é que se autoadministram, o que gera como efeito colateral, além do efeito bioquímico da droga, gera também muitos casos de infecções na região da pele devido a uma asepsia não adequada. E, finalizando essa questão epidemiológica, falando do perfil dos usuários, metade deles acabam omitindo, a gente sabe disso, que utilizam esse tipo de medicação. Agora, indo diretamente aqui para o tema da nossa aula, a gente está falando em usar esteroide androgênico anabolizante e isso acaba levando a um hipogonadismo hipogonadotrófico, hipogonadismo esse que é funcional. Quando se utiliza testosterona ou uma droga precursora de testosterona, ou seja, que aumentaria a testosterona, vocês veem aí um aumento da testosterona e, por conseguinte, aqui um bloqueio das gonadotrofinas. FSH e LH ficam baixos, ficam bloqueados. Enquanto que quando se utilizam esteroides androgênicos anabolizantes, que não são nem precursores da testosterona, que não são testosteronas, o que a gente vê? Um bloqueio do FSH e LH, da mesma maneira que quando se usa testo, e aqui níveis menores de testosterona. Isso é importante para a gente diferenciar na prática clínica. Só lembrando que, na grande parte das vezes, como eu mostrei no slide anterior, são utilizados vários esteroides androgênicos anabolizantes. Bom, aqui, só para reiterar, para confirmar o que eu disse no slide anterior, esse estudo que foi realizado com 51 homens que tinham uma média etária em torno dos 29 anos, eles utilizavam testosterona e eles foram seguidos por um período aí de 4 a 6 meses, e olha o que se verificou com o uso da testosterona já logo nos primeiros momentos, né? Foi observado o quê? Uma redução das gonadotrofinas, do LH e do FSH, e, por conseguinte, uma redução da contagem de espermatozoides. Para formar espermatozoide, né, para o testículo fabricar espermatozoide, você tem que ter o FSH, né? O FSH é o grande mentor, o grande gerente, é ele que vai fazer esse manejo da espermatogênese, mas você precisa ter uma quantidade de testosterona, pessoal, uma quantidade de testosterona intratesticular que é de uma concentração muito maior, dezenas de vezes maior do que a concentração sérica, para que essa esteroidogênese, estimulada, repito, pelo FSH, para que haja a produção adequada dos espermatozoides, e vale que não é só quantidade, mas com boa qualidade também. Ou seja, existe um bloqueio do eixo, inclusive com uma esterilidade, a dificuldade. O homem fica azospérmico e ele vai se tornar infértil nesse sentido. Agora, para entender o que acontece no eixo, vale relembrar o que é o normal, o que é o fisiológico aqui primeiro, para todo mundo relembrar, todo mundo sabe isso, é claro. O hipotálamo vai levar à produção do GNRH, como vocês estão vendo aqui nessa figura esquemática. O GNRH ele tem receptores nos gonadotrófos da hipófise anterior, vai haver a produção de FSH e LH, e o LH e o FSH vão atuar nos testículos, levando, como a gente já sabe, à produção de testosterona e também à espermatogênese. Lembrando que se o FSH, em conjunto com a testosterona intratesticular, ela se associa, claro, à espermatogênese, o LH, atuando nas células de Leydig, é o grande estímulo para que ocorra a produção testicular de testosterona. E essa testosterona, ela vai para onde? Vai fazer o quê? Ela vai estar na circulação. E não é o único foco aqui o que eu vou falar, mas é o principal. O tecido adiposo contém aromatase. Existem outros locais também, mas ele é o principal, tá? Para a gente resumir aqui, essa testosterona, ela sofre a ação dessa enzima, ou seja, a testosterona é aromatizada e vai se converter em
estradiol, o E2 que eu estou mostrando aqui. E o estradiol, ele vai ter uma ação de inibir, ele causa um feedback negativo, tanto no hipotálamo, o que por si só já levaria a uma inibição de todo o eixo, porque começa tudo pelo hipotálamo, mas ele também, de quebra, leva a uma inibição, no caso o estradiol, causando inibição diretamente também na hipófise anterior, nos gonadotrófos propriamente ditos. Se a gente falou do fisiológico, olha aqui, está no título do slide, o impacto dos esteroides androgênicos anabolizantes, ou seja, o uso desses esteroides de maneira, claro, exógena, né? Que eles causam no eixo reprodutivo, no eixo gonadotrófico masculino. Lembrando só que, da mesma maneira que no fisiológico, o uso exógeno dessas substâncias vai, claro, eles vai sofrer aromatização, e o estradiol vai causar esse duplo bloqueio, tanto no hipotálamo quanto na hipófise. Só que a testosterona, ela também tem ali receptores no hipotálamo, o que vai levar diretamente a uma inibição hipotalâmica, o que, em última análise, vai representar aí um bloqueio do eixo gonadotrófico, que é o eixo reprodutivo masculino. E aqui, com relação à normalização desse eixo, né? Como que é feito isso e como que ocorre essa normalização de maneira fisiológica? E aqui, claro, eu já estou respondendo. Pode haver um retorno desse eixo, uma restauração desse eixo de maneira espontânea? Sim, e é isso que tende a acontecer na grande maioria dos casos. Isso pode, entretanto, demorar mais ou menos tempo. E aqui eu vou dar um spoiler. O paciente, logo depois que ele para de usar o esteroide androgênico anabolizante, a hora que a droga vai diminuindo seus níveis séricos, o eixo ele não volta logo de cara, demora algumas semanas, meses para ele voltar, e aí o indivíduo tende a ter alguns sintomas. Uns toleram mais esses sintomas de privação e outros menos. É o que eu vou comentar já já. Mas aqui, voltando ao que a gente vinha falando, esse tempo para o eixo voltar a funcionar sozinho, ele pode ser mais prolongado, por exemplo, em indivíduos com mais idade, idade mais avançada, depois dos seus 50, 60 anos principalmente, tem algumas evidências de que a etnia pode influenciar, ou seja, asiáticos podem demorar mais para ter uma restauração desse eixo, enquanto que aqueles indivíduos que usam doses maiores desses esteroides e por mais tempo, claro que varia de indivíduo para indivíduo, mas quando se utiliza esses medicamentos por mais de um ano, o tempo para o eixo voltar ao normal espontaneamente acaba sendo maior. E o tempo mais curto obviamente, nos indivíduos mais jovens, né, ao contrário daqueles que demoram mais para voltar ao eixo, quando se utilizam doses menores e por menor tempo, tá certo? Agora, vale lembrar o seguinte: quando se analisam estudos publicados, né, a média de recuperação desse eixo de maneira espontânea, tá? Para pelo menos 2/3 dos indivíduos é da ordem de 6 meses. Ou seja, você espera 6 meses o eixo voltar ao normal e 1 em cada 3 não volta. Volta em 67%, 2 de cada 3. Se nós avaliarmos o período de um ano, 9 entre 10 ex-usuários de esteroide androgênico anabolizante vão ter o eixo completamente restabelecido. E vamos adiantar um pouquinho, acompanhando esses casos, esses indivíduos por 2 anos, nesse estudo que está aqui referenciado abaixo no slide, todos eles acabaram tendo seu eixo reprodutivo, né, o eixo gonadotrófico, normalizado. Só lembrando que existem casos, pessoal, nos quais o eixo não vai voltar mais, tá? Existem relatos de casos, de série de casos de indivíduos que acabam ficando até com alterações anatômicas, com célula vazia, por exemplo, em função de uso, aí nesse caso, de múltiplas substâncias anabólicas por muito tempo, e existem situações nas quais, além da influência, do impacto no eixo hipotálamo hipófise, pode haver também um efeito colateral testicular. Sim, o uso de
esteroides androgênicos anabolizantes, além de deixar o testículo sem estímulo, os testículos tendem a diminuir o seu volume de maneira considerável, por falta de FSH-LH, obviamente. Esses testículos hipotróficos, se nós fizermos um corte neles, eles vão ter uma hialinização, que nada mais é do que a substituição do tecido funcionante por fibrose, ou seja, o testículo também acaba tendo problema nesse sentido, e claro, isso inviabiliza o eixo de voltar por completo. Tá? Todas as estruturas, tanto o hipotálamo, quanto a hipófise, quanto os testículos, têm que estar íntegros para isso aí. Agora, para melhorar o LH e o FSH, a média de tempo que se espera é da ordem de 13 semanas. Pessoal, que não são meses, são semanas. 13 semanas para voltar a gonadotrofina ao normal, na média, dá mais ou menos aí 3, 4 meses, tá? É mais do que isso para voltar o eixo. Porque também não adianta o camarada parou hoje o esteroide anabolizante e daqui a um mês já quer avaliar para ver se voltou o eixo. Normalmente demora mais de 3, 4 meses, que seria mais de 13 semanas. E para voltar a ver uma produção adequada de testosterona, os testículos funcionando direitinho e funcionando também para a espermatogênese, um tempo maior do que 16 semanas, e aí sim dá mais de 4 meses para o eixo ficar inteiro restabelecido. Perfeito? Bom, como eu comentei, a maioria dos homens acaba tendo um quadro clínico, vamos dizer assim, de privação da droga, porque o eixo não volta rapidamente, como vocês viram, e na grande maioria das vezes, os homens não aguentam esperar tanto tempo para o eixo voltar espontaneamente, tendo os sintomas que eu vou falar aqui. Os sintomas, os sinais que a gente espera do indivíduo que para de usar os esteroides androgênicos anabolizantes residem aqui na fadiga, na fraqueza, eles ficam sem energia, é assim que eles referem para a gente no consultório. Eles ficam letárgicos, eles podem ter alterações do sono e, em alguns casos, eles podem ter quadros de melancolia e até um agravamento dessa melancolia, que nada mais é do que um pouco de tristeza, caracterizando aí depressão, que pode ser leve, moderada ou depressão grave, muitas vezes com necessidade de auxílio de um colega psiquiatra. Eles podem e tendem a ter, obviamente, redução da libido sexual, redução do desejo sexual. Isso pode ser parcial, mas tem homens que vêm sem libido alguma. Concomitantemente a isso, disfunção erétil e também, obviamente, devido à azoospermia, um quadro de infertilidade. Muitos, aí já não é uma questão de privação hormonal, mas pós-uso desses esteroides, porque pode acontecer durante também o que eu vou mostrar aqui, a ginecomastia, devido à aromatização, aumento da glândula mamária no homem, pode haver também, devido ao crescimento muscular muito intenso, alterações da pele como estrias, mas pode haver também sintomas, sinais, no caso, de hiperandrogenismo, né? O homem ele já tem o andrógeno, seria algo iso, tá certo? Mas ele tende a ter, se ele tiver mais disposição de pele para ter espinhas, ele vai ter acne e tende a ter a alopecia androgênica, que nada mais é do que uma acentuação daquelas entradas, né? Aquela redução dos cabelos na região temporal, frontal e às vezes aqui da região parietal, tá? E um estudo, ele avaliou a presença de depressão, a redução do desejo sexual e também a ocorrência de disfunção erétil em alguns homens, comparando aqueles do grupo controle com aqueles que estão usando esteroides anabolizantes e aqueles que pararam de usar. E vejam que esses sintomas, eles são muito maiores, né, mais intensos, numa prevalência maior, no caso, naqueles que pararam o uso de esteroides, ou seja, são sintomas realmente de privação dos esteroides androgênicos anabolizantes. E o que a gente precisa fazer com esses indivíduos? A gente precisa dar o acolhimento para eles. Esse é o nosso papel. Nós temos aqui, eu destaco na foto para exemplificar, uma equipe transdisciplinar do Ambulatório de Endocrinologia do Esporte e do Exercício da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Essa equipe conta com médicos, conta com psicólogo,
conta com nutricionistas e também conta com educadores físicos, todos eles trabalhando em conjunto na mesma hora, daí o nome trans e não multidisciplinar. Na mesma consulta, todos estão discutindo o caso em tempo real. E, claro, vem a questão de acolher esse indivíduo sem julgamento, sem fazer nenhum tipo de análise ali do porquê que você está usando isso, algo que pode gerar constrangimento, algo que pode gerar uma falta de adesão desse indivíduo no longo prazo para que ele seja tratado da maneira adequada, da maneira correta. É muito importante a relação, não só do médico, mas de toda a equipe de profissionais envolvidos para com esse paciente. E, claro, como a grande parte deles não vai esperar, não toleram essa questão da privação hormonal, existem fármacos que são utilizados, no caso, para controlar esse hipogonadismo induzido pelos esteroides androgênicos anabolizantes. Aqui, em primeiro lugar, eu destaco o uso da testosterona, pode ser injetável, preferencialmente até a parenteral, né, a testosterona em gel, que já existe aqui no Brasil, pela questão fisiológica, um tempo de duração que é menor, né, do que quando se utiliza aí os injetáveis, tá certo? E essa terapia ela é restrita para quando a gente tenta recuperar o eixo do paciente mais rapidamente com outras medicações que eu vou mostrar já já, e não consegue, não tem um bom resultado, né? O paciente acaba ficando, então, com a testosterona em doses fisiológicas e também serve para aqueles indivíduos, obviamente, que não têm desejo de ter filho, que não têm desejo de reproduzir, porque a testosterona, como vocês viram, ela vai bloquear o eixo e o indivíduo vai ficar zoospermico. Ele vai ter o hormônio, mas não vai ter o eixo, então ele não vai ter o espermatozoide, né? Agora, o uso da terapia de reposição de testosterona requer alguns cuidados de monitorização que estão ligados aos eventos adversos, aos efeitos colaterais inerentes ao uso, que se deve aí ao aumento da produção de glóbulos vermelhos, a eritrocitose, monitorar bem hemoglobina, hematócrito, a presença de distúrbios da pele, né, ampliando, aumentando a questão do hiperandrogenismo, que no caso é para o homem, mas que pode levar a acne, a alopecia androgênica, a ginecomastia, que eu já mencionei, cuidado com aqueles indivíduos que têm apneia obstrutiva do sono, pode haver uma piora em quem já tem, e pode, claro, até iniciar um processo de apneia ou hipopneia obstrutiva do sono, o uso da testosterona, vai depender da dose, e pode haver também naquele indivíduo que já tem, infelizmente, um carcinoma de próstata, né, que não está diagnosticado, inclusive com metástases, pode haver o aumento dessas metástases, no caso a testosterona servindo como um combustível para o crescimento dessas células malignas, o que é muito grave, né? Além, claro, da infertilidade que eu já mencionei. Agora, diferentemente do uso de reposição da testosterona propriamente dita, nós temos os medicamentos que, embora não constem em bula, né, para nenhum deles que eu vou falar aqui agora, que eles servem para recuperar o eixo, que eles auxiliariam na recuperação do eixo gonadotrófico, eles são utilizados, tá? Com esquemas que eu vou mostrar aqui. Só exemplificando, a gente tem aqueles moduladores dos receptores, né, seletivos de estrogênio, os SERMs, o citrato de clomifeno acaba sendo uma das escolhas, é a primeira, na verdade. Aqui vocês veem que não é para ter testosterona exógena, mas para estimular o eixo, de modo a que o indivíduo produza a sua própria testosterona, está em azul mais clarinho, a testosterona endógena. O uso, que muitas vezes não é necessário, mas que pode haver necessidade de haver uma concomitância, né, uma associação com o clomifeno das gonadotrofinas, em especial da gonadotrofina coriônica, ou HCG, tá? E que naquelas situações nas quais está usando, por exemplo, o clomifeno, não estava dando certo, se associou o HCG junto, e o paciente, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, está com a testosterona ok, mas não voltou a ter os espermatozoides da maneira adequada. Vamos supor que é um indivíduo que quer ter um filho, né? Aí se utiliza o FSH recombinante. E, por fim, drogas que não são muito estudadas para isso, mas que teoricamente podem
ser utilizadas, que são os inibidores de aromatase. Tem o letrozol também, mas eu destaco aqui principalmente o anastrozol, que é uma droga que não deixa a testosterona ali, ela se converter em estradiol para que o eixo ele seja liberado, né, de maneira mais rápida, isso no intuito de recuperação do eixo e produção da testosterona endógena, tá? Agora, como é que elas atuam ali no eixo? Vamos juntar a fisiologia, no caso a fisiopatologia, porque o eixo foi bloqueado pelo uso do esteroide androgênico, claro, de forma exógena. E como é que pode ser feito o tratamento, então? Aqui com a terapia de reposição de testosterona, né? O eixo permaneceria bloqueado, mas o homem não sofreria da falta, não ficaria hipogonático, com todos aqueles cuidados que a gente tem que ter. Quando se utiliza o clomifeno, o SERM, a gente tem ali uma ação de impedir com que o estradiol ele exerça o efeito de feedback negativo sobre o hipotálamo e a hipófise. A gente tem o HCG atuando diretamente nos testículos devido à sua similaridade com o LH e, claro, nos casos selecionados de pacientes que estão azospérmicos, apesar do tratamento já ter sido começado para recuperar o eixo e que precisam de um estímulo ainda para melhorar a zoospermia ou simplesmente aumentar a quantidade de espermatozoides, o uso do FSH recombinante. Enfim, para prevenir, para evitar a aromatização dessa testosterona, o uso de inibidores de aromatase também vai ter o seu emprego, o seu efeito aí na tentativa de liberar esse eixo. Seria algo muito parecido com o que acontece com o uso dos SERMs, né, do clomifeno. Esse aqui é só um dos fluxogramas, dos algoritmos, para se tratar aqueles indivíduos que têm o ASIH, que nada mais é do que a gente está falando aqui, né? O Anabolic Androgen Steroid Induced Hypogonadism, que é o hipogonadismo funcional hipogonadotrófico causado pelo uso desses esteroides, né? Primeira coisa que se faz, sob o ponto de vista de tratamento, é o indivíduo querer parar o esteroide androgênico anabolizante, tá certo? Uma vez que o indivíduo ele quer parar de utilizar, a gente vê aqui que o uso do SERM, do clomifeno, ele é importantíssimo nesse caso, e aí entra o clomifeno como a primeira medicação, a primeira droga a ser utilizada. De acordo com essa proposta, depois de um mês, 4 semanas, dosou LH, FSH, testosterona, se tiver tudo bem, ok. Você mantém isso aí por mais 3, 4 meses, né? Agora, para depois reduzindo o desmamar, fazer o desmame. Agora, se não tá bom ainda, você já pode associar a gonadotrofina coriônica ao clomifeno, tá? Como vocês veem aí, até no slide anterior, a gente vê a ampola vem com 5.000 unidades, você teria que dar uma média de 1.000 a 3.000, a gente acaba utilizando 2.500, seria metade dessa ampola, pode ser 2.000, 2.500, aí algo dentro desse range de 1.000 a 3.000 unidades, 3 vezes por semana ou em dias alternados, o que é muito parecido, perfeito? Agora, checa novamente como é que está o perfil laboratorial depois de mais um mês e observa se teve resultado, né? Para que esse indivíduo ele comece a ter o desmame dessas drogas, pelo menos aí depois de uns 2, 3 meses que ele está com testosterona adequada, está com LH e FSH adequados. Nos casos selecionados, o paciente que quer ter filho, aí utiliza-se também o FSH recombinante, como eu já mencionei, e dentro desse fluxograma, vejam o tempo para aumentar a testosterona, né? A gente viu ali que leva mais ou menos 16 semanas, num daqueles primeiros slides que eu mostrei. Vejam que com 16 semanas, 4 meses, a testosterona já atinge ali quase que os níveis, diríamos, alvo, né? Níveis normais, aí maior do que 400, 500 nanogramas por decilitro. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês, né? Que eu estou mostrando é a testosterona endógena. Aqueles indivíduos que têm a privação vai ter sintomas por privação da testosterona, eles vão acabar tendo ali muitos sintomas e o que se pode fazer é utilizar a testosterona, a gente utiliza em dose fisiológica por um período até esse indivíduo começar a ter uma resposta desse eixo com clomifeno, por exemplo, ou com clomifeno e gonadotrofina, para que ele não desista do tratamento e
largue tudo e volte a utilizar o esteroide androgênico anabolizante, tá certo? Então, pode-se utilizar a testosterona, no caso, que tem uma duração curta, né, que se usa diariamente, que é a testosterona em gel, e essa apresentação, 16,2 miligramas por grama de gel, fazendo dois pumps, que dá mais ou menos 2,5 gramas de gel, daria 40 miligramas, 40,5 miligramas da testosterona, o que seria o equivalente ao padrão fisiológico, vamos chamar assim, do indivíduo. E, claro, o paciente está usando o clomifeno, ou clomifeno e gonadotrofina, já 2, 3 meses para frente. E uma primeira coisa que a gente faz para desmamar é desmamar para tirar essa testosterona. Porque ele já está respondendo e já começa a ter um aumento dos níveis da testosterona endógena dele, né? Para aí sim, lá na frente, a gonadotrofina, tanto ela quanto o clomifeno, sejam também desmamados, entrem no processo de redução de dose. Tá? Caracteristicamente, falando de cada uma delas, o citrato de clomifeno, né? Pode-se utilizar vários esquemas, né? 25 miligramas diário ou 25 dia sim, dia não. Normalmente, com nível D de evidência, eu posso falar 25 miligramas dia sim, dia não, uma dose muito baixa, tá? Recomenda-se começar ou com 50 miligramas em dias alternados ou 25 miligramas todos os dias, perfeito? Pode-se chegar até 100 miligramas por dia, tá? E, claro, pode haver a combinação ali com a gonadotrofina coriônica, nos casos nos quais o clomifeno não está respondendo sozinho, apesar de aumentos de dose. Mas falando ainda do clomifeno aqui de maneira mais mastigada, né? 25 miligramas em dias alternados, o que é muito pouco, ou, de preferência, 25 diariamente, ou 50 em dias alternados, assim como 50 diariamente pode ser utilizado. Sempre começa com uma dose menor e depois vai aumentando. Depois de um mês, dose a testosterona, você vai avaliar também LH e FSH, né? Se a testosterona não estiver adequada, você pode proceder ao aumento, que varia aí de 12,5 até 25 miligramas em dias alternados, lembrando que o clomifeno ele tem na apresentação de 50 miligramas. Eu costumo pedir para partir o comprimido ao meio ali e fazendo em dias alternados, até chegar a 100 miligramas por dia do citrato de clomifeno. E depois que a testosterona normalizou, você está vendo que LH e FSH estão adequados, espera-se por um período que vai até 4 meses, mais ou menos, mas pode ser um pouquinho menos, para se começar a desmamar o clomifeno, né, com uma redução de dose que é de 12,5 miligramas em dias alternados. Você vai tirando, por exemplo, o paciente que chegou a 100 miligramas por dia, você vai reduzindo 12,5 miligramas em dias alternados, ou preferencialmente, aqui porque fica muito duro cortar em 4 comprimidos de 50, como eu falei, fazer uma redução aí de 25 miligramas tomando em dias alternados, e todo mês vai baixando mais um pouquinho. Esse processo demora um pouco mesmo, tá, pessoal? Esse estudo foi um estudo muito interessante, que ele avaliou uma quantidade grande de pacientes, né? Foram 10 estudos com mais de 500 pessoas, usuários avaliados, um follow-up que variou de 3 meses, mas chegou até 36 meses, 3 anos, pessoal. Então, olha que dado robusto esse daí, né? A dose de clomifeno variou de 25 a 50 miligramas dia. Um desses estudos, desses 10 estudos, a dose de clomifeno chegou a 100 miligramas, e os esquemas de uso foram 50% deles utilizaram o clomifeno em dias alternados, enquanto que a outra metade utilizou o clomifeno diariamente, e houve uma recuperação do eixo em mais ou menos 68 a 75% dos casos. Ou seja, em até 3 para cada 4 indivíduos, o clomifeno, por si só, levou à recuperação do eixo gonadotrófico, sem a necessidade de associação com outros medicamentos. Lembrando que esse estudo traz para a gente um dado interessante, um estudo publicado recentemente, o ano passado, né? Quanto maior as doses de clomifeno, maior a resposta no que tange aí ao aumento de gonadotrofinas, à restauração da sua pulsatilidade, da amplitude desses pulsos e, por conseguinte, dos níveis de testosterona. Isso parece óbvio, mas tinha que ter sido demonstrado, né? E aqui um slide que o colega que vocês conhecem bem, que é referência nessa área, o Ricardo Oliveira, do Rio de Janeiro, ele
me emprestou esse slide, na verdade, porque existem aqueles pacientes que têm uma chance maior de responder ao clomifeno, que são aqueles que têm testículos já com volume no basal maiores que 14 ml e níveis de gonadotrofina muito baixos. Daí que você usa o clomifeno mesmo para bloquear, né, aquela ação do estradiol e estimular a gonadotrofina. Tá? Esses são preditores, tá? Testículos com mais de 14 e LH menor que 6, para que você imagine que aquele indivíduo vai estar entre aqueles 75% aí que vão responder ao clomifeno. E o clomifeno, pessoal, como ele estimula, né, a produção de testo endógena, tomar um pouco de cuidado, porque ele não é isento de efeitos colaterais. Existem casos de fenômenos tromboembólicos, tanto cursando com embolia pulmonar, como com problemas centrais, né, trombose venosa intracraniana, com o uso do clomifeno, ou seja, pós-uso de clomifeno. Tá? E aqui eu destaco que para aqueles indivíduos que têm ali os sintomas de privação hormonal, para você não ter um paciente que vai parar de aderir ao tratamento, né? Porque mesmo com o clomifeno pode demorar um pouco também para o indivíduo responder, se utiliza num primeiro momento em associação ao clomifeno a testosterona, e aí você não vai usar uma injeção que vai durar 3, 4 meses. Você usa o que é de uso diário, para a hora que você quiser tirar, você tire e a droga vai saindo, né? A testosterona vai sendo desmamada da maneira mais rápida, mais adequada, naquela dose que eu falei, 2 pumps da apresentação de 16,2 miligramas por grama, levam a mais ou menos 40,5 miligramas por dia, que seria uma dose fisiológica. Essa é a apresentação atual, mas muitas farmácias têm a apresentação antiga do mesmo gel, e aí, com um sachê, que é a apresentação antiga, 50 miligramas, a gente tem uma resposta muito parecida com relação aos 40 miligramas da apresentação que é mais concentrada, que é essa da direita. A gonadotrofina coriônica, né? Você tem aí a ampola com 5.000 unidades e tem também ali o FSH recombinante. Vamos falar das gonadotrofinas, que é quando o clomifeno sozinho não está dando conta, você pode associar a gonadotrofina, que eles põem, que pode ser 3.000, né, nesse outro fluxograma, nessa outra tabela, em dias alternados, que pode fazer meia ampola, dá 2.500 unidades em dias alternados ou 3 vezes por semana. Em casos de pacientes que querem ter uma contagem adequada de espermatozoide porque querem ter filhos, associa-se aí o FSH para esses indivíduos. Aqui só lembrando, né? Aquele indivíduo que deseja engravidar, né? A esposa em um período menor do que 6 meses. Parar, no caso aí, a terapia hormonal, esse indivíduo não deve ficar repondo de preferência a testosterona para não atrapalhar o processo. Pode-se utilizar o clomifeno no início, depois a gonadotrofina coriônica, 3.000 unidades, como ele coloca ali, mas isso aí varia, tá certo? Tá o clomifeno aqui junto, né? E se por si só o uso do clomifeno com o HCG não levarem a uma contagem adequada ali na análise do sêmen dos espermatozoides, utiliza-se o FSH recombinante. É isso que essa figura aqui, fluxograma da direita, quer dizer. Eu me utilizei esse quadrinho aqui à esquerda para exemplificar de maneira mais simples isso para vocês. Bom, aqui, quanto que se usa de FSH associado ao tratamento que já vem sendo feito? Né? 75 unidades diariamente, ou pode ser 150, 3 vezes por semana. E, por fim, os inibidores da aromatase, né? Só lembrando que para nenhuma dessas drogas consta em bula que eles servem para isso, mas esses fluxogramas existem. Só que os inibidores de aromatase, eles têm muito menos estudos envolvidos, um número muito menor de pacientes avaliados para isso, seja por o letrozol, mas principalmente aí o que acaba sendo até um pouquinho mais usado, que é o anastrozol, né? Pode estar associado também ao HCG, a clomifeno, ao HCG, no caso, quando se usa, e o que não se sabe muito bem é com relação à segurança, né? Porque os estudos em mulheres com câncer de mama que acabam utilizando como terapia coadjuvante ali daquilo, o anastrozol por um tempo maior, ou o letrozol, essas mulheres elas perdem muita massa óssea e muito provavelmente, se os homens, nesse caso, eles acabarem utilizando por um período grande, a gente imagina que eles vão perder massa óssea e eles podem também, isso é meio interrogado, ainda ter uma redução do desejo sexual, o que não seria interessante. Tem estudos mostrando que eles podiam até ganhar um pouco de peso
Aqui a fisiopatologia não é totalmente esclarecida, ainda existem muitas dúvidas, portanto, é um tipo de medicamento que normalmente não é muito utilizado ainda, apesar dele constar nos fluxogramas, por isso que eu trouxe para vocês. Como conclusões, mensagens finais. O uso desses esteroides androgênicos tem aumentado a cada dia que passa, é frequente isso, né, como causa de muitos efeitos colaterais, inclusive, sob o ponto de vista endocrinológico, hipogonadismo hipogonadotrófico funcional. Esses medicamentos que eu mostrei, né, o clomifeno, etc., para que se restaure o eixo gonadotrófico em homens, ele acaba sendo necessário na maioria dos casos. Pode ser que ele pode ser que eles não surtam efeito e o indivíduo fique para sempre utilizando a reposição da testosterona, pronta já, exógena. Agora, vale lembrar que dos medicamentos mais usados, sem dúvida, se trata de clomifeno, é o mais utilizado, seguido do HCG e, para aqueles casos selecionados, o FSH recombinante, quando se deseja aí a reprodução. Na ausência de resposta ao clomifeno ou às gonadotrofinas, e quando não tem desejo reprodutivo, aí, como eu já mencionei, pode ser feita simplesmente a terapia de reposição com testo. Gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu aqui agradeço a todo o departamento de endocrinologia do esporte e do exercício, do qual eu faço parte, eu sou um dos diretores. E aqui, lembrando do Bomba Tô Fora, hashtag Bomba Tô Fora e as entidades que apoiam oficialmente esse programa contra o uso dos esteroides androgênicos anabolizantes para fins estéticos, de performance, ou seja, usos que têm comprovadamente muito mais risco do que benefício. Pessoal, foi um prazer, vejo vocês numa próxima. Obrigado.